No estúdio da TV Carta Maior em Porto Alegre, agora a presença do professor Rogério Studart, economista, diretor do Banco Mundial, representa o Brasil e diversas outras nações, principalmente da América Latina, mas também as Filipinas, e participa desse encontro de conselhos de desenvolvimento econômico e social da Iberoamérica. Professor Rogério Studart, qual seria, em síntese, o diagnóstico da crise que o mundo está vivendo nesse momento? Vem de onde? Bem, eu acho que a gente tem que distinguir o que foi o estopim da crise do que que foi a gênese da crise em termos de insustentabilidade da economia mundial, né? O pavio da crise foi o sistema financeiro americano, né? Mas ela foi tão profunda porque o sistema financeiro americano, a expansão do sistema financeiro americano possibilitou um desenvolvimento da economia mundial que era, por diversas razões, insustentável, né? A primeira característica, desequilíbrios macroeconômicos e financeiros crescentes, né? Você tem Estados Unidos crescendo, por exemplo, estou pegando os Estados Unidos como um exemplo, crescendo o consumo muito mais rapidamente do que a renda do salário, o rendimento do salário, né? um crescimento da desigualdade, né? Um consumismo extremamente acelerado. E na outra ponta da divisão internacional do trabalho, você tem países periféricos, que agora se tornaram emergentes, né? Aumentando a produção de uma forma, em muitos casos, como o caso chinês até recentemente, insustentável do ponto de vista ambiental, né? E muito dependente desse crescimento de um consumo exacerbado nas economias centrais, né? Então, quando você desmonta o sistema financeiro americano, quando você começa um processo de desalavancar o sistema, de reduzir a alavancagem do setor financeiro, você gera um processo em cadeia. Primeiro, você tem uma retração muito acelerada da demanda agregada, você tem uma retração da produção desses países, você tem um aumento do desemprego. Havendo um aumento do desemprego, você gera um problema de dívida pública. Por quê? Porque os países se lançaram a fazer programas de resgate do setor financeiro, de resgate do setor produtivo e de estímulo, em um contexto de contínuo crescimento do desemprego e redução, portanto, da tributação, estagnação da tributação. Então, a gente está na fase, no momento em que essas políticas contracíclicas acabaram gerando dívidas insustentáveis, né? Você teve uma pequena recuperação, uma significativa recuperação do setor financeiro. O setor produtivo ainda está funcionando um pouco melhor, mas com grande desemprego, né? E isso gera uma economia extremamente frágil, extremamente vulnerável a crises que vão surgindo em pontos distintos do sistema. E essa extensão da crise, ela chegará aos países emergentes? O senhor compartilha dessa visão? Eu tenho, quer dizer, a crise só se resolve com uma coordenação muito significativa das políticas nacionais, especialmente das políticas dos países desenvolvidos, né? Com o apoio das economias emergentes. Essa coordenação, eu acho que é o grande problema, porque a gente tem um processo muito rápido que a gente chamou de globalização econômica financeira, sem instituições globais para enfrentarem crises desse sistema, né? Então é muito complicado. Por exemplo, num país, quando você tem um problema sistêmico, você tem instituições que lidam com o problema. Você tem um banco central, você tem uma fazenda, etc, etc. No mundo global, o risco sistêmico foi aumentando e as instituições para tratarem do risco sistêmico não ocorreram. Então você teve que criar mecanismos, por exemplo, o G20 foi um instrumento que foi criado de última hora para fazer face a essa necessidade de coordenação. Então eu vejo que agora você está tomando medidas cada vez mais coordenadas, cada vez de maior tamanho. Ainda são tímidas, né? Ainda são tímidas. Dependendo da capacidade de você manter o volume e o grau de coordenação necessário, a crise pode abrandar.
né? Sempre com taxas elevadas de desemprego, sempre com uma certa estagnação dos países desenvolvidos, né? Mas isso permitiria aos países emergentes serem afetados de maneira marginal. Se a crise se aprofunda, aí a situação evidentemente se modifica. A gente, por exemplo, a gente está vendo alguns países emergentes, inclusive o Brasil, tomando medidas para se prevenir de uma esperada deterioração da situação internacional. Agora, exatamente... no quadro global, isso não caracteriza a exceção da regra? Ou não? O quê? As medidas que o governo brasileiro, por exemplo, tem tomado? Não, pelo contrário. Na verdade, são medidas que são regras da regra mesmo. Né? Não tem nenhuma... tem sido feito em diversos países, né? Eu acho que são medidas preventivas contra o impacto de uma deterioração da economia internacional sobre a demanda agregada nacional. A gente tem uma capacidade, a gente ainda tem muito o que crescer do ponto de vista do mercado doméstico. A gente está num processo de inclusão econômico-social que gera uma dinâmica da economia interna. O que a gente tem que se preocupar é que você não tenha uma reversão desse processo e também tem que se preocupar de que os choques externos não acabem afetando a economia e revertendo esse processo através de reversão das expectativas das empresas e dos agentes. Professor, iniciativas como essa da formação de conselhos de desenvolvimento, o caso brasileiro e agora a expansão desse caso, a proliferação de conselhos e até uma ideia de formação de um organismo mais supranacional de conselhos com essa fórmula de desenvolvimento econômico e social, isso faz parte dessas iniciativas para remediar e até encontrar caminhos para a solução da crise ou não são, digamos, efetivas? Eu acho que faz parte da conscientização da necessidade de você ter um modelo de inclusão econômica, social, sustentável. Isso é interessante, pode parecer uma grande palavra, mas o que você observa nos últimos 30 anos, o que você observa agora é a falência de um modelo que achava que você, através da concentração de renda, expansão do consumo, da insustentabilidade, você podia manter o crescimento e gerar, inclusive, redução da pobreza. Esse modelo entrou em falência. Então, você precisa institucionalizar a conscientização da necessidade de um novo modelo. Porque eu vou colocando de uma maneira bem prática. Para que serve o conselho? Para você gerar consenso sobre as possibilidades de um modelo de crescimento com base em inclusão econômica e social para todos os agentes. Se é óbvio para as classes que estão sendo incluídas, não é tão óbvio para o setor privado produtivo, nem para o setor financeiro, até nem muito governo. Segundo o seu entendimento, nunca ganharam tanto, o setor financeiro nunca ganhou tanto. Exato. Eu acho que é importante, esses conselhos trazem e apresentam para os agentes um espaço de diálogo e de entendimento das vantagens, não só da vantagem moral, porque é uma vantagem moral, a inclusão econômica e social é um tema também moral, mas das vantagens econômicas de você ter um processo mais equilibrado, mais equitativo, mais inclusivo. Mas como convencer, digamos, o capital, o setor financeiro, os bancos que nunca ganharam tanto na vida como agora, a se sensibilizar para esse outro caminho que pode também ser um bom negócio para eles? Mas aí, quer dizer, o setor privado, evidentemente, quer dizer, como qualquer outro setor da sociedade, né? Ele está preocupado com a sua operação cotidiana. É muito difícil você ter uma visão de longo prazo sobre os seus negócios. Vou colocar de uma maneira mais simples. Não interessa ao setor produtivo ter uma expansão de milhões de pessoas de classe média. Interessa, se você perguntar a uma industrial, o sonho dele é ter uma ampliação significativa da sua capacidade de produzir, de vender, né? Mesmo com uma rentabilidade menor. Só que você, para convencer o setor produtivo, você tem que estar inserido num diálogo com a sociedade civil, com o governo através das suas políticas, uma visão de longo prazo. O setor financeiro, interessa ao setor financeiro? Evidentemente que interessa ao setor financeiro ter milhares de clientes a mais, comprando seguros, fazendo investimentos, etc, etc, etc. Então, esses conselhos servem para romper, primeiro gerar plataformas de diálogo e romper as incertezas, porque leva aos setores chaves desse processo o entendimento de que todos ganham nesse processo. E isso não é somente uma questão moral, é uma questão econômica, não é somente um discurso
de projeto de sociedade, mas é um discurso que vale a pena e é entendido pelo setor privado. Muito obrigado por sua presença aqui no nosso estúdio. Um grande prazer estar aqui no Rio Grande do Sul e um grande prazer conversar com você. Obrigado.